Débora Fontoura. Tá aí a mocinha. Vai lá, minha filha. CJ, eu gostaria de saber que você falasse um pouco sobre a canção Three Angels on My Shoulders e o que ela representa pra ti. Pode repetir ali a primeira frase, não? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a canção Three Angels on My Shoulders, onde é que tu estava quando escreveu ela, o que ela representa pra ti. Ah, ok. She's talking about the song Three Angels on My Shoulder. Where you composed that? When I first had the idea to do a record that would be a tribute to the Ramones, I started to write songs, just very, very loose ideas for songs. But I was driving one day, coming home from my friend's house, and the lyrics just came into my head. I had to pull over on the side of the road and write them down because they came so fast, you know. And the melody, it was like the song wrote itself in my head without any thought. I pulled over and wrote it all down, and that's the easiest song I've ever written. But it really is the story of my relationship with each one of those guys and something important that I learned from each one of them. Então, ele... Bom, é importante, a segurança no trânsito. Ele estacionou, não atendeu. Do not be charged on the police officer. You have to pull over and then write, okay? O pessoal, people here used to hang the phone and something like this by driving a car, okay? Don't do that, guys. Bom, ele falou o seguinte, estava dirigindo, a letra veio na cabeça, ele estacionou e ele estava pensando antes fragmentos a partir do tributo, né, que ele falou a respeito de CJ Ramone. Ele começou a pensar fragmentos de músicas e de repente baixou aquela coisa divina, baixa ali, né? Baixou o espírito e ele começou a compor ali no trânsito mesmo, coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, e a gente está pensando aí, já está vendo como é que ele tem o processo de composição dele, né? Às vezes o cara tem que pegar um violão e tocar, no caso dele, dirigindo, pensou, parou e começou a escrever a letra. É assim que funciona um gênio, tá bom? Genius work like that. By inspiration, you know? Vamos lá. Vinícius Costa, próximo. Vai falar do Loco Live, é isso? E aí, Vini? Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? O Vinícius não tá aí? Tá aí o Vinícius? Chega junto, Vinícius. Cadê? Vem, homem. Vamos lá. Passa o pirulito lá pro Vinícius. Ah, meu filho, entra aí, ó. Pronto. Vamos lá. Ah, eu já pulei o Vinícius aqui, tudo bem, mas vamos lá, tá na sequência. Vamos embora. Fala aí, Vinícius. CJ, como é que foi fazer a música, como é que foi tocar a música Animal Boy nesse CD? Tinha muita roda punk, tinha muita gente no chão, tinha muita violência, como é que foi? Ele tá perguntando, he's asking about Animal Boy. People got crazy, people on the floor. I hope not, but sometimes it happens in the show. What do you think about that? This craziness about your fans? That's to me, that's the reaction that you want to have from your fans. They should be able to forget about, you know, the things from everyday life and things that bother them, and just turn their brain off and just all passion, all emotion. That's what you want to see your fans doing, because if they're doing that, you know that you're doing a good job. But have you ever asked to, okay, people, calm down, it's too much, or leave it? No, I don't think you should stop. I mean, some people get hurt. It always happens. Some people get hurt, but for the most part, everyone is doing it because they're having fun. They're enjoying it. You know, they love it. Yeah, and that happens. Yep. It's just like with race cars, right? Some guys get hurt on the track. Some guys crash and get hurt. They don't stop racing because of it. You know, they keep going. So, same thing. Nego, ossos do ofício, né? Entrou no baile, sabe como é que é a roda punk, não vão pedir gentileza, né? Falou que isso acontece. Ele acha que não tem que pedir para parar, isso faz parte do show, né? Faz parte do show, pode cair, se machucar, como pode acontecer com um corredor de Fórmula 1, como ele disse aqui, faz parte do processo, né? Então eles nunca se preocuparam muito com isso e deixou a galera mesmo se orientar, se coordenar daquele jeito. Mas é assim, faz parte, né, mano? Entrou na roda punk, não tem como parar. Vamos lá, quem vai para a próxima? Alguém me buzinou aqui na orelha? Fala aí, Adamo. Vou pro próximo.
And danger is part of punk rock. The dangerous part of punk rock, né? Acontece, né, meu? É perigoso. Punk rock é assim, mano. Otherwise it would be like a pop concert. Yeah. Vai no show da Madonna, meu. Se não quer, vai no show da... Quer ficar rebolando, vai no show da Madonna, pronto. Tá lá, fala aí, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu achar aqui, o número 4 é o Glauber Adolfo. Glauber Souza Adolfo, faz a pergunta. Quando os Ramones foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame, Tommy Ramone falou que você foi responsável por manter a banda jovem. Como foi ouvir um elogio tão importante e ídolo seu também? E você acredita que o punk ainda é jovem? When the Ramones are introduced to the Rock and Roll Hall of Fame, Tommy said that you are responsible to make the Ramones younger. What do you think about this, compliment that Tommy said to you? It's another It's a hero. It's a huge honor, to have Tommy say that. Absolutely, and that's. The nice thing about it is that, people have asked me what I feel like my contribution to the Ramones was, but what I think my contribution is doesn't really matter. It's what Johnny and Joey and Tommy and Mark and Richie and the rest of those guys, that's what really counts, not what I think, So it's a huge compliment to me for Tommy to say that, and especially because, Tommy wasn't just one of the original members. Tommy's the guy who came up with the sound of the band, the look of the band. He's really the creator of the Ramones image, so it's even more of a compliment coming from him. And he keep the work with the Ramones. Yeah. Yep. Like in a fact, producer or something if you go backwards in the Ramones' career, all the records that Tommy worked on are their best records. The records where the records where they start to kind of not sound like the Ramones are the ones that he's not on. I've met Daniel Ray. I think he did a good work, but Tommy is the responsible to Ramones being like that. Absolutely. Então imagina a honra dele, porque a gente que é fã sabe que o Tommy ele sempre continuou, mesmo saindo da banda, continuou trabalhando com a banda e foi responsável por dar a sonoridade dos Ramones, né, cara? Muita gente fica aquela bateria feijão com arroz ali, mas era aquilo ali que tinha que acontecer, bem naquela época dos anos 70 e tudo mais, onde a coisa tinha que ser direta e reta, né? E para ele, imagina, ele ficou extremamente honrado de receber esse elogio do Tommy. Mas que o que importa para ele não é o que ele pensa sobre os Ramones, qual a contribuição dele. Né? O que realmente importa é o que o Joey e o Johnny pensavam do que ele estava fazendo. Eu tenho certeza que pelo tempo que ele ficou e pela energia que os Ramones tomaram nos discos com a presença do CJ, isso ficou evidente, né, cara? Então imagina, é a mesma coisa que, sei lá, tu ser um jogador de futebol e o Pelé te elogiar. Praticamente, pra gente que é fã dos Ramones, é por aí. Vamos lá, o próximo, atenção, deixa eu achar aqui qual é a próxima pergunta. Felipe Pereira, isso? Pereira, tá bom, vai lá, Filipão. Então, CJ, como é que está sendo voltar ao país, a América Latina, já que a turnê está começando agora, e fazendo esse tributo, esses shows tão especiais pra gente, pros demais públicos, e como está sendo a tua expectativa e da banda quanto aos próximos shows? He's asking about what do you expect, and if you already you're starting the tour in Brazil again. Your expectation, you already know what you want here, and that's good. You already saw it yesterday with those guys. Is that what you're looking for? Yeah, it's like I said before. If when the crowds lose it like that and go crazy, that's exactly what we want to see. And every time we've come here, I can honestly say I've never played a bad show in South America. In Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Brazil, always the shows are always great. The crowd is always really exciting, and the way that makes it easier for us is on a lot of the tours we have to fly every day. We sleep maybe 2 hours a night, 3 hours a night. So a lot of times we get out on stage, we're really tired, but when the crowd is you forget about being tired, you forget about everything else, and it's much easier to play well when you play in front of people like that. And you guys, you never get tired? Not on stage. Essa é a grande resposta. Cara, o que cansa mais na turnê, ele disse, é voar. É o que cansa pra caramba.
Mas aí os caras dormem 2 horas, mas botou o pé no palco e adrenalina. Aí o troço vem que é um Dodge, né, cara? Eu acho que, pô, o show que a galera também deu ontem lá, apoiando, responde, né? Acho que os caras não vão se cansar nunca. A lá Stones, né, cara? Rolling Stones, 50 years playing. You gonna beat them? No. How old are you, No. CJ? I'll be 40. I'm sorry. No, it's okay. asking. I'll be 47 October 8th. 47, você tá com 47, mano. Olha aí, ó. Eu tô com... I'm 34 and I'm completely wasted. Tô um caco. Vamos lá, gente. Próxima pergunta. I'll keep playing as long as I feel like I'm doing it well. As long as I feel like I'm not slowing down or losing my voice. As long as I play strong, I'll keep going. Enquanto o cara tiver gás, ó, meu filho, é porrada na orelha. Vamos fazer o seguinte, CJ vai tomar uma água, né, vai respirar um pouquinho e a gente volta depois do show do intervalo com este programa histórico. Mais uma vez, Suck It Plim Plim, exclusiva no Garajão Ulbra TV. Ha, gaba gaba rei.